Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo da série dos Evangelhos e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo Lucas. E antes de começar a falar, de começarmos a estudar, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, pega um link e manda para o máximo de pessoas que você puder. Isso nos ajuda muito, né? Dá uma força para o nosso trabalho aqui. Depois que você fez isso, muito obrigado. Deus abençoe. Gente, eu quero iniciar já lendo um texto para nós identificarmos esse escritor, né? O evangelista Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler quatro versículos, do 1 ao 4. Diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Gente, uma coisa é fato. Lucas, ele foi alguém que teve o intuito de se aprofundar no estudo, né, nos acontecimentos do que estavam falando sobre Jesus. O tal Jesus que estavam falando na época, que para nós é o nosso Salvador e Senhor, o Filho de Deus, aquele que veio morrer por nós, que veio carregar a condenação do pecado que todos nós temos. Ele carregou lá na cruz. Então ele paga um preço de condenação. E isso estava sendo propagado na época. E Lucas, então, ouvindo, ele vai e ele relata, ele escreve isso a Teófilo. Uma coisa importante, irmãos, você vai ver pessoas dizendo que Teófilo estava escrevendo para o próprio Deus. Outros dizem que Lucas ele era um médico que servia um homem. Eu tenho um livro que eu estou lendo que fala sobre a história de Lucas, que conta uma história bem detalhada, né? Mas fato é, eu quero me atentar hoje aqui à palavra. O que a Bíblia nos ensina? Que Lucas ele era grego, então acho que no vídeo sobre os evangelhos eu falei que 40 homens escreveram em diferentes épocas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E dos 40 homens, um homem não era judeu. E esse homem é Lucas. Lucas ele era grego, médico, então ele era alguém que tinha é, é, uma profunda base cultural no estudo, né? Então ele era um médico e quando ele ouve isso ele vai, nós vemos Lucas ele participando, ele provavelmente Lucas ele vai até os lugares, ele colhe informações de pessoas que viram os milagres, pessoas que conviveram com Jesus, pessoas que talvez até vivenciaram milagres em suas vidas, porque ele põe detalhes, gente, que alguém que não era daquele lugar não saberia. Por exemplo, quando ele fala de determinadas árvores que só estavam naquele lugar, sabe? Então tem pontos específicos do Evangelho de Lucas que somente pode saber quem de fato vai até lá constatar. Alguém estudioso, alguém que tem o interesse de aprofundar o estudo. O Evangelho de Lucas é o evangelho maior, mais detalhado, tá bom? Sobre a vida de Jesus. E eu quero já ler, eu falei que Lucas era médico, né? De onde que eu tirei isso? Vamos ler. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 14, diz assim. Deixa eu encontrar primeiro, né? Colossenses 4, 14. Saúda-vos, isso a carta aos Colossenses, quem escreve é o apóstolo Paulo. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas, tá? Mais um texto, Filemon,
capítulo... Só tem um capítulo, Filemão, né? 1. Filemão 1. Versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Lucas foi um cooperador do apóstolo Paulo. Ele caminhou com o apóstolo Paulo. Vamos ler mais um texto que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então Lucas, ele esteve com o apóstolo Paulo, talvez até como um médico particular ali, né? Além de companheiro de viagem, um missionário, né? Ele esteve com o apóstolo Paulo. Lucas, ele é um cara que ele deve ter vivenciado muitas experiências, porque ele caminhou muito tempo com Paulo. Ele buscou informações de pessoas que andaram com Jesus. Então é mais ou menos aquele cara que pega o caderninho, a caneta e vai em loco, vai no lugar onde as coisas aconteceram, conversar com as testemunhas, e ele relata isso. Então nós vemos um evangelho bem detalhado, né? Um evangelho de alguém que tem a preocupação, né? Uma mente aberta, um cara inteligente que quer buscar detalhes dos acontecimentos para propagar aquilo que Jesus veio ensinar para cada um de nós. Algo muito importante, né, sobre o Evangelho de Lucas eu disse que o Evangelho de Mateus ele foi mais direcionado aos judeus, que o Evangelho de Marcos aos romanos. O Evangelho de Lucas ele é direcionado também aos judeus, é claro, né, porque eles escreviam ali, mas para os gentios. Então ele vem trazer a mensagem de que Jesus veio para todos. Jesus veio para você, Jesus veio para mim, Jesus veio para nós, para mudar a nossa vida, a nossa história, transformar a nossa história. Tá? Então, Lucas ele se atenta a isso, ele vem trazer essa mensagem para que as pessoas vissem que eles também poderiam receber aquilo que Jesus veio fazer. Então, características importantes, né? Vamos lá, Lucas capítulo 1. Vamos lá, em Lucas capítulo 1. Lucas também escreveu o Atos dos Apóstolos, tá? Acabei não falando. Então Lucas ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que se você ler numa sequência, você vê que é um livro que se complementa, né? Então é como se fosse o Evangelho de Lucas, o início, e Atos dos Apóstolos, a continuidade, porque ele encerra com Jesus, né? Após a morte, e inicia Jesus sendo elevado aos céus, lá em Atos dos Apóstolos. Então Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então ele prediz, ele detalha o nascimento, a concepção de João Batista. E você vê que ele tem o intuito de explicar, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias. Então ele estipula um tempo, quem governava na época, o sacerdote que era, e ele vem descrevendo então o nascimento de João o Batista. É o único evangelista que escreve detalhadamente essa história de João Batista, tá bom? Eu quero te convidar a continuar essa leitura, tá? Para não ficar muito longo aqui, eu não vou ler, mas Lucas 1, de 5 a 25, fala essa história, tá bom? Outro ponto importante que Lucas relata, que não está em outros evangelhos, né? São a parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, de 30 a 37. Outro ponto, o filho pródigo também é citado por Lucas. O rico e Lázaro também é citado por Lucas, ali em Lucas 16, né? Nós sabemos, a gente sempre fala aqui na igreja, damos esse exemplo do rico e Lázaro. A história dos 10 leprosos, também Lucas relata. E os discípulos caminhando para Emaús, né, no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, no final lá do evangelho já, é o único
que relata isso. Então nós vemos um evangelista que ele se atenta a detalhes, né, para trazer informações extremamente importantes para nós, tá? Então é importante nós conhecermos esses detalhes, tá, gente? A gente vai vendo que um evangelho vai agregando ao outro, né? Vai incorporando detalhes ao outro. Vamos ver mais algumas informações importantes. Ó, Lucas 19:10, eu quero até ler a importância deste texto, né? Para que a gente entenda que Lucas ele escreve para todos nós entendermos que Jesus veio para nós. Lucas 19:10. Por quê? Porque eu quero frisar bem isso, e Lucas frisa bastante isso. Porque os judeus eles tinham a noção de que o Messias vinha para eles, né? Para libertá-los de um governo impositivo, de um império que estava assolando o povo judeu. E Jesus vem como Messias para libertar todos do império das trevas. E Lucas ele escreve isso em Lucas 19:10, dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, todos nós. Então Lucas vem trazer a abrangência da salvação para todos nós, para os gentios, tá bom? Deixa eu ver mais um ponto que eu não falei. Lucas capítulo 10. Vamos lá, Lucas 10. É o único também que fala sobre a infância de Jesus, um período curto ali que é falado. Lucas 10. 38. Ele fala também sobre Marta e Maria, tá? Deixa eu só achar aqui. Lucas 10:38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia de certa mulher por nome Maria e recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada... Perdão, Marta, tá? Tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixes servir só? Dize que me ajude. E respondeu Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupado com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Lucas é um único que escreve determinados pontos da vida de Jesus que os outros evangelistas não escreveram, não constataram, na verdade não detalharam, né? Não registraram. Ele escreve alguns detalhes. Uma coisa importante é quando ele fala de cura, ele sendo médico, ele fala sobre pontos específicos, então ele vai dar detalhes das doenças, né? Você vai ver algumas curas que ele especifica a doença que a pessoa tinha. Uma outra coisa, um outro ponto muito importante, que Lucas é o único evangelista que fala sobre Jesus no Getsemane, naquela angústia, suar, e no seu suor gotas de sangue verterem dos seus poros, né? Por quê? Porque Lucas ele tinha uma noção da medicina, ele sendo médico, uma noção científica, então ele fala sobre aquilo, né? Porque pessoas relataram para ele. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Lucas capítulo 22. Lucas 22. No versículo 39. Então, Lucas 22-39, ele fala sobre isso, tá bom? Sobre Jesus. E ali é tão detalhado, né? Que a gente vê no versículo 44 de Lucas 22. E posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas ele traz detalhes, irmãos, que os outros evangelistas não trouxeram.
Deixa eu encontrar mais alguma coisa importante. Pontos importantes. A síntese do Evangelho de Lucas, então, Lucas de capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala sobre o nascimento, a missão de João Batista e de Jesus Cristo, que Jesus é predito, né? Testemunhas confirmam que o menino Jesus é o Messias. Aos 12 anos de idade, Jesus ensina no templo e João Batista prega o arrependimento e Jesus Cristo e batiza Jesus Cristo. Lucas registra a genealogia de Jesus também, tá? Ele detalha a origem de Jesus. Lucas capítulo 4 até o 8, ele fala que Jesus é tentado no deserto, também como Mateus no 4 fala sobre isso. Em Nazaré, ele proclama a si mesmo como Messias e é rejeitado. Jesus Cristo escolhe 12 apóstolos e ensina a seus discípulos. Ele perdoa pecados e realiza muitos milagres, né? Lucas 9, 14, os 12 apóstolos são enviados para pregar e curar. Jesus Cristo alimenta 5.000 pessoas e é transfigurado em um monte. Ele chama os 70 e os envia para ensinar. Jesus ensina sobre o discipulado, a hipocrisia e o julgamento. Ele relata a parábola do bom samaritano. Lucas 15 até o 17, Jesus ensina por parábolas. Ele ensina sobre ofensas, fé e perdão. Ele cura 10 leprosos e ensina sobre sua segunda vinda. Lucas do 18 ao 22, Jesus continua, na verdade, comunicando e ensinando por parábolas. Ele cura um cego e ensina a Zaqueu. Essa questão do Zaqueu, quando ele fala de Zaqueu subir na árvore, lembra que eu falei de árvores no início? Que pessoas de outras culturas não saberiam que tinha aquela árvore lá, se não fosse até lá. Quando ele cita a árvore que o Zaqueu sobe, somente uma pessoa que está no lugar ou conversando com pessoas que estavam lá pode relatar isso. Talvez Lucas foi lá e até conheceu essa árvore que Zaqueu subiu, ou até conversou com o próprio Zaqueu, a gente não sabe. Mas fato é, ele detalha pontos que somente quem de fato esteve ou viu, ou conversou com alguém viu, né? Que viu, para poder falar, tá bom? Jesus entra triunfante em Jerusalém, ainda no 18 até o 22, chora pela cidade e purifica o templo. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e fala sobre os sinais que precederão a sua vinda. Ele instrui o sacramento, ensina aos seus apóstolos e sofre no Getsêmani. Ele é traído, preso, ridicularizado, ferido e interrogado. De Lucas 23, 24, Jesus é posto à prova em frente a Pilatos e a Herodes, é crucificado, sepultado, né? Morto, ressuscitado, né? Depois do terceiro dia. Os anjos, né, no túmulo de Jesus e 2 discípulos na estrada para Emaús testificam que Jesus Cristo ressuscitou. O Salvador aparece a seus discípulos em Jerusalém, promete a seus apóstolos que eles receberão o poder de Deus e ascende aos céus. Irmãos, como é fantástico nós estudarmos sobre o nosso Senhor, né? Como é maravilhoso. Eu quero convidar você que ainda não fez isso, estude, mergulhe na palavra, leia. Se você não entendeu, leia os evangelhos. Cada vídeo desse vai lá e constata. Pega a Bíblia e vai ler. Pega esses pontos que eu tenho resumido aqui na síntese e leia, que é muito importante para nós crescermos na fé. Tá bom? Não quero me prolongar muito, porque o vídeo já está longo. Deus abençoe vocês. Se não inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, comenta. Espalhe esse link para o máximo de pessoas. O próximo vídeo vai ser sobre o Evangelho segundo João. Esses 3 que nós vemos até agora, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles se ligam um ao outro. E a forma de escrever de João é totalmente diferente. Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.